Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir alguns exercícios do assunto 7 da apostila que fala sobre herança sexual. Então, vamos corrigir. Exercício número 1. Em uma espécie de felídeos, uma alteração anatômica da laringe é essa parte aqui, né, a garganta, permite que alguns indivíduos tenham a capacidade de rugir. Essa característica é determinada exclusivamente por um único par de genes, com herança dominante ligada ao sexo. Em um determinado zoológico, uma fêmea rugidora, heterozigota, então a gente já pode ir destacando, né, as partes importantes. Então, uma fêmea rugidora heterozigota está prenha de um macho incapaz de rugir, ambos da mesma espécie de felídeos. A probabilidade de que o filhote desse acasalamento seja uma fêmea rugidora, desprezando a ocorrência de mutações gênicas e de recombinações gênicas, é de... Então, vamos lá fazer, né, a probabilidade. Então, eu coloquei aqui Rzão alguma coisa para que tenha capacidade de rugir. E Rzinho, a incapacidade de rugir. Se é uma fêmea heterozigota, então ela vai ser XRzão, XRzinho. E por que eu estou usando X? Porque é uma característica, né, do cromossomo sexual. E aqui o macho, XRzinho, Y, porque ele é incapaz de rugir. Aí aqui a geração F1, XRzão com XRzinho, XRzão, XRzinho. XRzão com Y e aqui XRzinho com XRzinho aqui embaixo e XRzinho com Y. Então, esses aqui são os machos e esses aqui são as fêmeas. Por quê? Porque fêmea XX e macho XY. Ele perguntou a capacidade de uma fêmea rugidora. Então, para ela ser rugidora, ela tem que ter o quê? Um Rzão. Então, aqui, ó, essa daqui. E essa aqui é fêmea. Se eu vou considerar só as fêmeas, né? Então, aqui, ó, uma em 4 possibilidades. Então, seria 25%. E eu quero só a rugidora. Então, tem que ser aquela que tem o Rzão, porque é para ter capacidade de rugir. Então, vai ser 25%, a resposta aqui, letra B. 2. Uma professora de biologia explicava a seus alunos que o daltonismo para a cor verde é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo. Paulo e Luísa, um casal de gêmeos que estudava na mesma sala, disseram que eram daltônicos. Então, tanto Paulo como Luísa, eles eram daltônicos, né, para essa cor verde. A professora perguntou se outras pessoas da família também eram daltônicas, e os gêmeos responderam que outras 2 pessoas tinham o mesmo tipo de daltonismo. Para descobrir quais eram essas pessoas, a professora fez mais algumas perguntas aos gêmeos e descobriu que eles não tinham outros irmãos, que seus pais eram filhos únicos e que seus avós ainda eram vivos. Então, eu já montei aqui um heredograma, né, simbolizando aí essa família. Então, aqui, ó, os pais de Paulo e Luísa são filhos únicos, então aqui, ó, os avós paternos e os avós maternos. E esse símbolozinho aqui, ó, que parece um óculos, né, é justamente o símbolo de gêmeos. Então, Paulo e Luísa são gêmeos e os dois têm, né, daltonismo. Se Paulo é do sexo masculino, ele é XDzinho Y. Lembrando que daltonismo é uma doença recessiva ligada ao sexo. E eu vou usar a letra D de daltonismo para poder simbolizar. Luísa também é daltônica. Então, para a Luísa ser daltônica, ela tem que ter o quê? Os 2 genes, né?
com o problema. Então aqui, ó, XDzinho, XDzinho. Aqui os pais, né? Se a Luísa ela é XDzinho, XDzinho, um Dzinho obrigatoriamente tem que vir de quem? Do pai. E o outro Dzinho, XDzinho, tem que vir da mãe. Então, ó, esse XDzinho aqui, ó, veio, né, daqui. Então, a Luísa ganhou esse da mãe dela. E a Luísa também tem que ganhar o outro XDzinho do pai. Então, esse outro, né, veio daqui. Ele, como é homem, então é XDzinho Y. Esse Y, ele deu aqui, né, para o filho, para ele nascer menino. Então, aqui, a mãe, no caso, o pai deles, né, também é daltônico. Por que eu sei disso? Por causa da Luísa, porque ela tem dois genes, né, recessivos para daltonismo. Um veio da mãe e o outro veio do pai. Então já descobri quem é a outra pessoa da família que também é daltônico, que no caso aqui vai ser quem? Os pais deles, o pai deles, né? Para ele aqui ser XDzinho, provavelmente ele recebeu um XDzinho da mãe dele, não do avô, no caso não do pai, porque lá no problema não falou. Agora vamos analisar aqui a mãe deles. Eu já sei que ela tem um Dzinho e o outro, no caso, ela não manifesta a doença, mas ela é portadora. Então, provavelmente o genótipo dos pais dela seria como? Esse XDzinho poderia ter vindo da mãe ou do pai. E o outro XDzão, né, poderia ter vindo da mãe ou do pai. Mas como aqui homens, né, passam para suas filhas mulheres e elas ficam portadoras e tenham filhos com a doença, né? Isso é característica, né, de doença sexualmente, é doença que é ligada ao X, né? Então, já sei que esse avô, no caso aqui, materno, também ele é o que? Doente, né? Ou seja, tem o daltonismo. Então, como é que ficou aí a resposta, né, para essa questão número 2? A questão número 2, justamente o pai e o avô materno dos gêmeos é que carregam ali o gene para daltonismo. Então, ali vai ser a letra A. Questão 3. No bloco superior abaixo, estão citados dois termos utilizados na determinação do padrão de herança monogênica das famílias. No inferior, os critérios envolvidos na descrição dos termos. Então, associe adequadamente o bloco, né, inferior com superior. Então, aqui está falando de doença, no caso, autossômica e outra ligada ao X. Quando a presença é igual em homens e mulheres, está se referindo ao autossômico. Lembra que autossômico você pode encontrar em ambos os sexos. Agora, quando eu falo de gene alossômico, né, no caso, para os genes que são sexuais. Então, quando eu falo autossômico, tanto você pode encontrar em homem ou em mulher. Então, aqui vai ser número 1. Transmissão direta de homem para homem, ou seja, de pai para filho, também pode ser, né, autossômica. Homens afetados terão todas as filhas afetadas se a característica for dominante? Sim, se a herança ligada ao X, né, for do tipo dominante. Então, os homens que são afetados passam sempre para todas as suas filhas e não para os seus filhos. Então, essa daqui vai ser a número 2. E mulheres afetadas terão todos os filhos homens afetados, se a característica for recessiva. Então, no caso, olha aqui, ó, os dois aqui é ligada ao X. Quando os homens, né, passam para suas filhas e todas as suas filhas nascem afetadas, é herança ligada ao X do tipo dominante. Agora, quando as mulheres, né, as mães, passam por todos os seus filhos homens e eles nascem afetados, então é uma herança ligada ao X do tipo recessiva. Tá? Então, essa aqui é uma regrinha que fica até fácil para se a gente
gravar para poder saber qual é o tipo de herança ligada ao X, se é dominante ou se é recessiva, tá? Então ficou 1, 1, 2, 2, vai ser a letra B. Questão número 4. Uma vida dedicada a experimentos cuidadosos e criteriosos do estudo de Nancy Thomas Morgan, nascido em Kentucky, permitiu desvendar os princípios das genéticas e dos processos de hereditariedade. Como os estudos de Morgan, outros puderam posteriormente ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre a importância do gene na transmissão de caracteres por gerações. Hoje sabemos que podem ocorrer tipos diferentes de herança genética. Com base nas características de cada tipo de herança, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Herança autossômica dominante. O indivíduo afetado deverá ter recebido uma cópia de um gene mutante de um dos pais não afetado pela doença? Se ele é dominante, né, pelo menos um dos pais ou os dois vão ter que ser afetados. E aqui está dizendo que não, então está errado. Letra B. Herança autossômica recessiva. O indivíduo afetado deverá ter um dos pais afetados para a característica herdada, sendo o outro normal homozigoto para a característica. Aí ele não vai ser homozigoto, teria que ser o quê? Heterozigoto, para dar ali o recessivo, né? Para poder ter ali uma pessoa afetada. Letra C. Herança ligada ao sexo. Se o indivíduo afetado for um homem, irá manifestar a característica, mesmo em se tratando de um gene recessivo? Sim, né? Porque o homem ele é XY. Se é uma ligada ao sexo, se for no X, basta um gene X com problema, ele já vai manifestar a doença, né? Agora, para as mulheres, não. As mulheres têm que ter os dois X com problema para poder manifestar a doença. Então, aqui no caso do homem, um só é o suficiente para que ele possa desenvolver a doença, quando é herança ligada ao sexo, né? No caso do cromossomo X. Ok? Então, a resposta aqui da número 4 vai ser a letra C. Questão 5. A distrofia muscular do Duchenne é uma doença determinada por um alelo recessivo ligado ao cromossomo X. Ela causa degeneração progressiva dos músculos esqueléticos. Júlia tem pais normais e um irmão com distrofia e casa-se com Pedro. A genealogia ilustra essas informações. Então, aqui tem o heredograma e eu já coloquei aqui o genótipo de todo mundo. Se Júlia tem pais normais, então a Júlia está aqui, ó. Ela tem pais normais. Eu usei o D de Duchenne, tá? Então, aqui é recessivo ligado ao cromossomo X. Então, para que a mulher seja, né, tenha a doença, ela tem que ser o quê? XDzinho, XDzinho. E no caso do homem, para ele ser o doente, ele tem que ser XDzinho Y, igual a esse que está pintado aqui, ó, que é o caso do irmão dela. O irmão dela tem a distrofia, por isso que ele está aqui no heredograma todo pintado. Então aqui, ó, XDzinho Y. Tá? Esse é o genótipo dele. No caso, os pais de Júlia, eles são normais. Então, aqui, ó, no caso do pai delas, ele é homem, então ele vai ser o quê? XY. E se ele é normal, ele vai ser Dzão. Então, XDzão Y. A mãe dela, ela não está pintada aqui, então, e aqui fala que é normal, então ela poderia ser XDzão, 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 XDzinho, mas ela tem que ser XDzão, XDzinho, por quê? Porque já que o marido dela é normal e eles tiveram um filho doente, provavelmente esse XDzinho veio da onde? Daqui, tá? Então, esse XDzinho aqui, ó, é esse mesmo que tá aqui, que fez com que esse rapaz aqui nascesse com a doença. E no caso de Júlia, Júlia casa-se com Pedro.
né? Então Pedro aqui no heredograma não está pintado, então significa que ele é o quê? Normal. Então ele é x desão y. Júlia também não está pintada, ela também é normal. Então ela pode ser x desão, x desão? Pode ganhar um daqui, ó, o desão daqui com o desão daqui. Mas ela também pode ser x desão, x desinho? Também pode, porque ela pode ganhar o x desão do pai e o x desinho da mãe. Aí o problema pergunta: a probabilidade de Júlia gerar uma criança com a distrofia muscular. Para que ela gere uma criança com a distrofia muscular, eu tenho que considerar ela sendo o quê? X desão, X desinho. Já que o marido dela é normal, ele não tem o alelo com a doença. Quem tem que ter é ela, para que ela possa transmitir para o filho, para que essa criança possa vir, né, com a distrofia. Então eu vou considerar ela sendo x desão, x desinho. Mas como é que ficaria o cálculo da probabilidade desse fato? Primeiro eu tenho que calcular a chance de Júlia ser x desão, x desinho. Porque lembra que ela pode ser x desão, x desinho ou x desão, x desão? Então primeiro eu preciso pegar os pais de Júlia e fazer ali o cruzamento. Os pais dela têm esse genótipo aqui e o cruzamento ficaria essas possibilidades aqui. Então aqui, ó, x desão com x desão com x desinho. Agora x desão com y e x desinho com y. Como Júlia é do sexo feminino, isso daqui, ó, eu não levo em consideração. Vou levar em consideração só esses daqui referentes ao sexo feminino. Tá? E a probabilidade dela nascer x desão, x desinho, que é o que eu preciso para poder saber a probabilidade da criança, o filho dela, vir com problema, é esse daqui. Tá? Então, se eu descartei os meninos, então aqui vai ser o que? 50% e 50%. Tá? Então, aqui, ó, metade da probabilidade, né, dela ser desse jeito. Então, ó, 1/2 ou 50% da probabilidade de Júlia ser portadora. Ela não tem a distrofia, mas ela porta ali o gene com defeito. Nela não acontece nada, mas ela pode transmitir para o seu descendente. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a Júlia sendo esse genótipo aqui, passei para cá, ó, e o Pedro, né, que é o marido dela. Agora eu vou fazer o cruzamento dos dois. Então como é que ficaria, ó? X desão com x desão com x desinho aqui embaixo. Agora x desão com y e x desinho com y. Quais desses indivíduos aqui é o doente? Esse que está aqui de vermelho. Esse aqui não é doente, esse aqui também não, essa aqui também não é doente, porém é portadora, mas o problema está perguntando a probabilidade da criança vir doente, não portadora. Então doente é esse daqui, ó, x desinho y. Então é 1 em 4 possibilidades. Aqui eu conto tanto o sexo masculino como o sexo feminino, porque ele falou criança. Se tivesse falado menina ou menino, ou seja, especificado o sexo, aí a probabilidade contaria diferente. Mas como ele falou criança, então tem que levar em consideração todos, né? Tanto do sexo feminino como do sexo masculino. Então aqui é 1 em 4 possibilidades. Então como é que ficaria o resultado? A probabilidade é de 1/2 de Júlia ser desse genótipo e, então eu vou usar a regrinha do E, que é um produto, né? Delas ter ali a chance de ter uma criança doente é de 1/4. Então 1/2 vezes 1/4 dá 1/8, ou se você quiser passar por porcentagem, dá 12,5%. Então deu ali 1/8. Então a resposta vai ser a letra C. Questão 6. Geneticamente, a calvície é de transmissão genética autossômica, ou seja, pode afetar tanto os homens como as mulheres de forma igual. O gene Czão determina a calvície humana e atua melhor na presença de hormônios masculinos, em particular a testosterona. No homem, esse gene comporta-se como dominante.
Então, no homem, o gene Czão, né, no caso da calvície, é dominante. E na mulher, se comporta como recessivo, tratando-se, portanto, de uma herança influenciada pelo sexo. Considerando essas informações, assinale a afirmativa verdadeira ou falso, né, para essas aqui. Você vai colocar aqui verdadeiro ou falso aqui do lado. Então, vamos ver aqui cada uma delas. Letra A. Do casamento de uma mulher calva com um homem calvo cujo pai não tinha calvície, pode-se gerar descendentes não calvos do sexo feminino? Então, já coloquei aqui para a gente poder saber isso, né? Então, lá, do casamento de uma mulher calva. Para a mulher ser calva, aqui, ó, mulher calva, ela tem que ser o quê? Czão. Então, aqui, ó, a mulher calva, aqui, ó. Da mulher calva com um homem calvo, cujo pai não tinha calvície. Se o homem, o normal, ó, é Czinho. Então, aqui, ó, o pai dele não tinha calvície. Então, ele tem que ser o quê? Czão, porque um Czinho veio do pai dele. Então, eu sei que ele é heterozigoto, tá? Então, Czão, o homem também é calvo. Aí, eu vou pegar agora esse casal aqui e fazer o cruzamento, para eu saber se pode, né, ter ali os descendentes que o problema perguntou. Então, aqui, ó, Czão com Czão, Czão com Czão, Czão com Czinho, Czão com Czinho. Então, ali eu vou ter justamente Czão, Czinho, Czão. Então, é metade, né? Porque aqui, ó, Czão, a mulher é calva, né? Porque aqui ele fala, pode gerar descendentes não calvos do sexo feminino? Então, ali, ó, mulher normal, Czão, tá aqui, tá? Então, metade. Ela pode acontecer isso? Pode. Então, aqui, ó, vai ser verdadeiro. E a letra B, do casamento de uma mulher não calva, cuja mãe tinha calvície, com um homem não calvo, não se pode gerar descendentes calvos de ambos os sexos? Então, vamos lá de novo aqui, ó. Aqui embaixo, a letra B. Então, do casamento de uma mulher não calva. Então, para a mulher não calva, ou seja, para que ela seja normal, ó, ela pode ser Czão, ela vai ser normal. Czinho, ela também vai ser normal. Então, ela pode ser, ó, Czão, ou Czinho. Então, a mulher não calva, cuja mãe tinha calvície. A mãe dela tinha calvície. Para a mulher ser calva tem que ser o quê? Czão. Então, tá aqui, ó, Czão. Então, eu já sei que um Czão veio de quem? Da mãe dela. Então, ela tem que ser o quê? Isso aqui. Ela não vai poder ser desse jeito aqui, tá? E ela casou, né, com um homem não calvo. Homem não calvo é esse aqui, ó, Czinho. Então, aqui, ó, Czão, com Czinho. Então, lá, Czão com Czinho, Czão com Czinho, Czinho. Tá aqui tudo direitinho. Então, ele pode gerar apenas homens calvos. Por quê? Czão, vai ser o quê, ó? Homem calvo, mulher normal. Então, se eu tenho Czão, o homem é calvo. E no caso aqui, Czinho, tanto o homem quanto a mulher é normal. Então, ele pode ter descendente de ambos os sexos calvos? Não. Só vai poder ter o quê? Homem calvo. Então, essa letra B aqui, ó, vai ser o quê? Falsa. Tá? Letra C. A síntese testicular de testosterona ocorre em células localizadas nos túbulos seminíferos. Então, os túbulos seminíferos, eles vão produzir ali os espermatozoides que ficam lá dentro, né, do testículo. No caso, a testosterona vai ser produzida em outro tipo de célula, tá? Que são as células de Leydig.
tá? Que fica ali também no testículo, são células diferentes que vão produzir. Então esse daqui também é falso. Aí isso aqui já é uma pegadinha, né? Porque se você não sabe dessa informação, fica difícil, né, você justamente responder essa questão. A letra A e a letra B até dá para fazer, como a gente fez aqui, né, nesse cálculozinho aqui, mas aí a letra C já ficaria complicado. E a letra D? A síntese adrenal de andrógenos ocorre na medula dessa glândula. A glândula, né, no caso, o testículo, é dividido em algumas partes. E no caso da síntese, né, desses hormônios aí, não é produzido na medula da glândula, é produzido na parte central, tá? Então aqui também tá falso. Então aqui também é outra pegadinha, né? Que ficaria ruim de responder se você não soubesse dessa informação. Questão 7. O daltonismo é uma doença recessiva ligada ao sexo, na qual as pessoas afetadas não conseguem distinguir certas cores. Uma mulher normal para daltonismo e homozigota, então uma mulher normal para daltonismo e homozigota. Então aqui, ó, mulher, então a gente faz no heredograma bolinha, né? Se ela é normal e homozigota, então ela é XDzão, XDzão. Está esperando um filho do sexo masculino. Se é do sexo masculino, você vai colocar ali um quadradinho. De um homem daltônico. Então aqui, ó, homem daltônico, então você faz um quadradinho pintado, porque ele é o daltônico, então ele é o que tem a característica. E ele vai ser o que? Qual o genótipo dele? XDzinho Y. Ela está preocupada com a possibilidade do seu filho herdar o gene para daltonismo do seu pai. Então, tem condições dessa criança nascer daltônica? Olha só, se ela é XDzão, XDzão, e o homem é XDzinho Y, e o menino é do sexo masculino, então o homem só vai doar o que para essa criança? O Y, né? Porque aqui, ó, esse Y vai vir para cá, para ele ser do sexo masculino. E a mãe só tem que tipo de gene? XDzão. Então ele vai ser daltônico? Não, ele vai ser normal. Então tem possibilidade dessa criança nascer com a mesma característica do pai? Nenhuma, né? Então a probabilidade do menino herdar o gene para daltonismo do pai é 0, tá? Não tem chance nenhuma. Agora, se a mãe aqui fosse heterozigota, aí teria uma possibilidade. Mas como ela é homozigota e normal, não tem chance nenhuma, porque ele é do sexo masculino. Então ele herdou o Y ali do pai dele, tá? Questão 8. Em 2013, pesquisadores norte-americanos anunciaram a criação artificial de uma plaqueta, elemento fundamental para a coagulação sanguínea. A molécula sintética foi desenvolvida pelos cientistas para acelerar o processo e evitar a perda de sangue, que pode ser fatal em lesões graves, como as ocorridas em acidentes de trânsito e guerras. A plaqueta também poderá ser usada para tratar doenças como a hemofilia. A coagulação sanguínea é uma sequência complexa de reações químicas que resultam na formação de um coágulo a fim de parar o sangramento e ajudar a reparar o tecido danificado. O heredograma representa uma família em que ocorre a herança da hemofilia, doença hereditária que afeta a coagulação sanguínea. E eu já coloquei aqui, né, os genótipos de todo mundo. Se é uma doença recessiva, todo mundo que está pintadinho aqui, ó, de preto, vai ser o que tem a doença, tá? E no caso dos homens, ó, quadradinho, para ele ser doente, ter a hemofilia, basta um gene só, né, com o problema para ele ter a doença. Então ele vai ser, ó, XHzinho Y. A mesma coisa é esse daqui e a mesma coisa é esse daqui, porque todos eles são o quê?
homens. E no caso das mulheres, para que elas possam ser, né, doentes, elas têm que ter ali o defeito nos 2 genes. Então, XHzinho, XHzinho. Todos os outros que não estão pintados vão ser os normais, tá? Então, você já pode colocar ali XHzão X, no caso para as mulheres, né? E XHzão Y, no caso para o homem normal. Agora, esses aqui, ó, tem como eu saber se é homozigoto ou heterozigoto? Aqui, nesse caso, não vou ter como saber, teria que saber os pais dela, né? Mas aqui eu tenho como saber se é homozigoto ou heterozigoto? Sim, por causa do filho que ela teve, né? Aqui, ó, porque a menina aqui tem 2 genes, um veio do pai e o outro tem que vir de quem? Da mãe. Então eu sei que esse daqui vai ser o Hzinho. Esse daqui, ó, ela tem aqui também, ó, um filho com um problema. O pai, no caso aqui, é normal e ele doou para cá foi o Y. Então esse XHzinho daqui, ó, veio daqui, da mãe dele, tá? Então eu já sei que ela é XHzão, XHzinho. E esse daqui tem como eu saber? Ó, ela pode ser XHzão, XHzão, porque pode ter vindo um da mãe e um do pai, mas também pode ter XHzão, XHzinho, onde esse daqui veio do pai e aqui ela pode receber da mãe. Então, como não tem como afirmar, eu deixo um tracinho assim. Então, já tem aqui, ó, o genótipo de todo mundo, né? Então, de acordo com os genótipos aqui, qual é a letra que corresponde, né, a essa resposta da número 8? Vai ser aqui, ó, os indivíduos 1, 1, então aqui, ó, 1, 1 e 3, 3, aqui, ó, 3, 3. Pode apresentar tanto o genótipo homozigoto dominante quanto o heterozigoto? Pode, por isso que eu deixei com esse tracinho aqui, ó. Não tenho como eu afirmar, tá? Então a resposta vai ser a letra B de bola. As outras você pode comparar aí que não bate com o heredograma. Questão 9. O daltonismo e a hemofilia são características hereditárias determinadas por genes recessivos localizados no cromossomo X. Uma mulher de fenótipo normal, cujo pai era daltônico e hemofílico. Então, aqui, ó, uma mulher cujo genótipo dela era normal. Então, ela vai ser XDzão, X alguma coisa, né? Porque ela pode ser homozigoto ou heterozigoto. E no caso para hemofilia, a mesma coisa. Agora, o pai dela, né? Então, aqui, ó, o pai dela tinha tanto o daltonismo como a hemofilia. Então, ele vai ser o quê? XDzinho Y no caso para daltonismo e XHzinho Y no caso para hemofilia, tá? Ela é casada com um homem daltônico. Então, aqui, ó, o homem, ele é daltônico, então vai ser XDzinho Y, tá? Então, poderia até pintar aqui, no caso, se fosse para daltonismo, né? Mas no caso para hemofílico, né? Ele não é hemofílico, então por isso que é XHzão Y, aqui, ó, e não hemofílico, tá? Então, o casal aí em questão, pintar só metade, que é para se referir ao, no caso aqui, ao daltonismo, tá? Mas em relação à hemofilia, ele é normal, ele não tem. Então, não poderá ter descendente do sexo feminino daltônico. Então, esse casal aqui poderia ter uma menina daltônica. Então, aqui, para ela ser daltônica, ela teria que ser o quê? Deixa eu só trocar a caneta aqui. Para ela ser daltônica, ela tem que ser o quê? X, Dzinho, X, Dzinho. Então, aqui, ó, XDzinho ela pode receber do pai. Agora, da mãe, se ela for heterozigota, pode. Se ela for homozigota, é que não pode. Mas se ela for heterozigota, se aqui for um Dzinho, ela pode ter uma criança assim? Pode. E aqui está dizendo que não
Então tá errado, né? Ela pode sim se ela for o quê? Heterozigota. Letra B. Poderá ter descendentes do sexo masculino simultaneamente daltônico e hemofílico? Então, para ele ser do sexo masculino, ele tem que ser o quê? X, né? Para ele ser o quê? Daltônico e hemofílico. Então, teria que ser XDzinho ou Hzinho, né? Para hemofilia, Y. Tem condições de ser isso aqui? Então, vamos lá. XDzinho. No caso, o homem, ele só vai poder doar o quê? O Y. Então, esse XDzinho pode vir da mãe e o XHzinho pode vir da mãe se ela for heterozigota aqui. Então, poderá ter, né, os dois ali. Então, poderá ter descendente do sexo masculino simultaneamente daltônico e hemofílico? Pode, né? Então, aqui a número 9 já vai ser a letra B, a resposta, tá? Então, é só você ver ali as condições. Só que aqui só vai poder funcionar se ela for heterozigota. Se for homozigota, não tem como. Mas como o problema não disse se ela é homozigota ou não, então a gente considera ela como sendo heterozigota para que tenha essa possibilidade aqui. Aí vai ser a letra B, ok? Questão 10. Uma equipe de biólogos obteve dados para estudos de certos caracteres genéticos na população de uma aldeia. Entre esses dados constam de uma família na qual uma mulher de visão normal, deixa eu só trocar a caneta aqui. Então, ó, uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem de visão normal. A probabilidade do nascimento de crianças daltônicas na prole dessa mulher é de quantos por cento? Então, vamos lá. Se a mulher ela tem visão normal, então ela tem que ser XDzão, X alguma coisa. Mas o pai dela era daltônico, então ela recebeu, né, um Dzinho lá do pai dela e o outro Dzão veio da mãe. Então eu achei que ela é heterozigota. Ela não é daltônica, ela é normal, mas ela é portadora do gene por causa do pai dela. Ela herdou isso do pai dela, esse gene aqui, tá? Nela não manifesta nada, mas ela pode passar para o seu descendente. E ela casou com um homem de visão normal. Então aqui, ó, para ser homem é XY e visão normal tem que ser o quê? Dzão. Então X, Dzão, Y. Agora cruzando esse casal aqui, quais são as possibilidades de descendente? Então, ó, XDzão com XDzão, tá aqui. XDzão com Y, tá aqui. XDzinho com XDzão, tá aqui. E XDzinho com Y, tá aqui. Então, qual é a probabilidade de crianças? Ó, não especificou o sexo, então vou considerar, né, todo mundo ali. Crianças na prole dessa mulher é de... Então, aqui, 25% dos meninos, 25% das meninas. Não tem nenhuma menina aqui que é, né, daltônica. Então, menina já sei que não é. Então, essa daqui, ó, já não é e nem essa daqui. Então, só tem essas possibilidades aqui. Então, aqui, ó, eu não conto as meninas e vou contar só os meninos, porque não tem nenhuma menina daltônica, tá? Mesmo ele tenha falado aqui criança, mas não tem nenhuma menina daltônica, então eu não posso considerar. Vou considerar só no caso dos meninos, porque meninos tem. Então, dos meninos vai ficar aqui 50% para não ser e 50% para que ele seja o quê? Daltônico. Então, 50% dos meninos vai ser o quê? Daltônico, tá? Então, ali a resposta é a letra C. Questão 11. Um geneticista foi procurado por um casal que desejava ter filhos, mas estava preocupado com a possibilidade de vir ter um filho com uma determinada doença que ocorria na família de ambos. Ao analisar o caso, o geneticista pode determinar que é uma doença que está ligada ao sexo. Sabendo que tanto o homem
como a mulher não possui a doença, então, ó, o homem e a mulher são o quê? Normais, eles não possuem a doença. Mas que a mãe dela é heterozigota e o pai normal. A possibilidade de ter desse casal vir a ter um descendente com a anomalia de quantos por cento? Então, aqui, ó, no caso, o homem e a mulher não possuem a doença. Então, o homem não possui a doença, vou botar... Eu coloquei aqui um H de hemofilia, porque é uma doença ligada ao sexo, mas você poderia colocar a letra D também de daltonismo. Coloquei o H porque eu quis. Não tenho obrigação, né, de ser essa letra aqui. Tá, então aqui, ó, para ele ser normal, então ele vai ser o quê? X, H, Y, tá? Você poderia ter colocado D ali, tanto faz. Então, ele aqui é normal, então por isso que ele tem um gene ali dominante. A mulher também é normal, porém, né, a mãe dela é heterozigota. Se a mãe dela é heterozigota, então ela recebeu provavelmente aqui, ó, esse XHzinho da mãe, e o pai, sendo normal, só pode doar para ela, já que ela é uma menina, XHzão. Então, já sei aqui o genótipo do casal. Cruzando esse casal aqui, quais são as possibilidades de filhos? Então, ó, XHzão com XHzão, tá aqui. XHzão com XHzinho, aqui embaixo. Então, esse aqui se refere às meninas. XHzão Y tá aqui. E XHzinho Y tá aqui. E aqui se refere aos meninos. Qual desses aqui é o que tem a anomalia, né? Ou no caso aqui a hemofilia, que foi o que eu coloquei. Então, somente esse indivíduo aqui, ó, tem a anomalia. Então, 1 em 4 possibilidades, né? No caso ali vai ser 1/4, mas como tá em porcentagem, então vai ficar a letra C, 12,5%. Ok? E a mulher tem ali, ó, 50% de chance de ser o quê? XHzão, XHzão, que vai ser o quê? 1/2. Então, eu vou fazer, para poder chegar a esse resultado aqui, a continha, né? Então, a probabilidade de ter anomalia, 1/4. E de a chance de ter 50% de ser XHzão, XHzão, ou seja, ser normal, é 1/2, que dá 1/8, que é 12,5%, tá? Então, dá no mesmo. Questão 12. Assinale a alternativa correta quanto à hemofilia. Então, é uma herança dominante ligada ao sexo e transfere-se de pai para neto por meio do filho? Não, a gente sabe que hemofilia é uma doença que é recessiva ligada ao sexo e não dominante. Então, tá errado. Letra B. É uma doença de herança autossômica dominante? Primeiro que não é dominante, é recessiva. Primeiro que não é autossômica, é ligada ao sexo. Então, a B está errada. C. A doença é causada por uma anomalia hereditária que se deve à presença de um gene recessivo ligado ao sexo? Aí sim, né? Letra C é a resposta. Ok? 13. Analise o heredograma que representa uma família em que indivíduos 2,1, 3,5 e 3,7 são portadores da distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença genética recessiva ligada ao sexo. Então, aqui, ó, o 2,1 é esse daqui, o 3,5 é esse daqui e o 3,7 é esse daqui, que são os que estão pintadinhos, tá? E eles é os que têm ali, né, a distrofia muscular. E é recessiva ligada ao sexo, então qual vai ser o genótipo? XDzinho Y, no caso, né, para ele, que é homem, para esse aqui também e para esse aqui também. Aí, olha só, vamos analisar o restante.
o restante não está pintado. Significa que eles são normais. Para um homem normal vai ser XDzão Y. Então, XDzão Y para esse, para esse, para esse e para esse, que são do sexo masculino porque é um quadradinho. E se eles não estão pintados, eles são normais, então vai ser o que? Dominante. Por isso, XDzão Y, tá? E para as mulheres? Também todas são normais. Então, vai ser, mulher tem 2x, né? Então, XX. XDzão, porque ela é normal, alguma coisa aqui no outro X, porque poderia ser homozigota ou heterozigota. Ela poderia ser dominante, né, homozigota, ou ela pode ser heterozigota portadora da doença, no caso, portadora do gene da doença, mas ela não manifesta, tá? Então, aqui eu tenho como saber se essa daqui é homozigota ou heterozigota? Vamos analisar aqui, né, esse pedaço para a gente poder descobrir aqui, porque aqui eu tenho, né, uma possibilidade de descobrir. Então, olha só, essa daqui tem filhos XDzinho Y. Aqui não botaram o cônjuge dela, marido dela, mas só pelos filhos você consegue saber. Se esse daqui é do sexo masculino, o pai dessa criança deu o quê? O Y para ele. Então, aqui, esse XDzinho veio da onde? Daqui, da mãe. Então, eu já sei que essa daqui, ó, deixa eu trocar a caneta aqui, vai ser XDzão, XDzinho, tá? Aqui, nesse caso, eu tenho como saber se essa daqui vai ser XDzinho? Então, olha só, se ela é normal, XDzão. E aqui, ó, o marido dela também é normal. Então, eles tiveram uma filha aqui normal, onde um X veio do pai, que é esse daqui, e o outro X tem que vir da mãe. Poderia ser XDzão, XDzão? Poderia. Poderia ser XDzão, XDzinho? Poderia. Eu sei que aqui é Dzinho por causa do filho dela. Então, esse Dzinho veio da onde? Daqui. Então, já descobri aqui, ó, que também é XDzinho. Então, ó, esse XDzão veio do pai. Aqui, ela só pode doar um Dzão, um Dzinho. Poderia vir para cá, ó, esse XDzão. Só que o que não é adesão, por quê? Por causa do filho dela. Então, eu sei que o que ela ganhou da mãe foi o Dzinho. Então, aqui, ó, eu já descobri, né, que esses dois aqui são Dzinho. E a mesma coisa você pode fazer para os outros, tá? Mas aqui a gente já consegue responder a questão que fala ali, né? A 13 vai ser a letra E, que diz que os indivíduos 1, 2 e 2, 3 apresentam o mesmo genótipo. Então, aqui, ó, 1, 2 é esse aqui. E 2, 3 é esse aqui. Tem o mesmo genótipo. Então, a resposta aqui é a letra E. Os outros, se você conferir aí pelo heredograma, vai ver que não bate com a resposta. Questão 14. Um homem afetado por certa doença casa-se com uma mulher normal. Eles têm 8 filhos, sendo 4 meninas, todas com a doença do pai. Olha só, aquela regrinha que eu falei lá no início, né? Lá na primeira ou segunda questão, se não me engano. Homem afetado com todas as suas filhas com a doença. Então, eu já sei que isso daqui, ó, é o que? É uma doença dominante. E se é de pai para filha, vai ser o que? Ligada ao sexo, tá? Então, aqui eu já sei que, no caso, né, característica
dominante ligada ao sexo é quando os homens afetados transmitem a característica para todas as suas filhas e para nenhum de seus filhos. Porque aqui, ó, 4 meninos, todos eles normais como a mãe. Então eu sei que aqui vai ser a 14, vai ser a letra A, dominante ligada ao sexo. Então se eu sei aquelas regrinhas, fica mais fácil de resolver. A questão 15. Analise o heredograma em que as pessoas de uma determinada família apresentam uma doença genética. Observa aqui, ó, o homem passando só para as suas filhas, ó, o problema. Aqui, ó, o homem passando para as suas filhas o problema. Não é a mesma coisa que do exercício anterior, o 14? Homens afetados transmite a característica para todas as suas filhas e para nenhum dos seus filhos, ó. Os filhos estão sem o problema. Então aqui também é o que? Vai ser também dominante, né? Ligada ao sexo. Então, tanto o exercício 14, né? Como o exercício 15 fala do mesmo probleminha, mesma regrinha, né? Então ali, ó, só que um veio em forma de heredograma e o outro veio em forma de questão escrita, né? Explicando ali quais as características da família, mas dá no mesmo, tá? Então, se você sabe a regrinha, fica muito mais fácil. E a questão 16. Um homem destro e daltônico casa-se com uma mulher destra e de visão normal para as cores. Então, o homem é destro e daltônico e a mulher é destra e de visão normal para as cores. O casal tem uma filha canhota e daltônica. A probabilidade desse casal ter uma criança não daltônica e destra é de... Então, vamos lá. Eu chamei azão ou azão-azinho para ser destro e azinho para canhota. Então, se o homem é destro e a mulher também é destra, tá? E eles ali tiveram uma filha que no caso ela é canhota, então eu sei que os dois são o quê? Heterozigotos para que tivesse uma filha canhota. Senão não teria essa possibilidade se eles fossem, né? No caso ali, azão. Mas eles têm que ser azão-azinho, porque eles são destros, e tem ali uma filha canhota, para que é azinho. Então, cruzando azão-azinho com azão-azinho, fica, né? Azão-azinho e azinho. Aí agora, qual a probabilidade desse casal ter uma criança não daltônica e destra? Para que ela seja destra, que é o que eu estou observando aqui primeiro, então, destro é azão ou azão-azinho. Então, esses três aqui, essas 3 possibilidades. Então, 3 em 4 possibilidades. Guarda essa informação aí. Agora, vamos ver o caso do daltonismo, tá? Então, vamos lá. O homem, ele é daltônico. Então, ele vai ser XDzinho Y. A mulher, ela tem visão o quê? Normal. Então, ela vai ser XDzão, X alguma coisa. Mas se ela teve uma filha daltônica, então ela tem que ter o quê? Um Dzinho aqui, para transmitir para essa menina, para que ela possa ser, né? Já que aqui, ó, o marido dela já é daltônico, então para a menina ser daltônica, ela tem que ser o quê? XDzinho, tá? Então, essa menina aqui, ela é daltônica por isso, porque ela aqui, ó, ela não é daltônica, ela é normal, mas é portadora. Então, fazendo o cruzamento desse com esse, ficou isso aqui. XDzinho com XDzão, tá aqui. XDzinho com XDzinho. XDzão com Y e XDzinho com Y, tá aqui, né? Agora, para que a criança não seja daltônica, que é o que ele está perguntando, né? Para não ser daltônico, então vai ser esse daqui, né? No caso das meninas, esse não é daltônico, porque essa aqui de baixo é. E no caso dos meninos, vai ser esse daqui, né? Não é daltônico, porque esse daqui é. Então, vai ficar o quê? 1/2, né? Ou 50%.
Aí eu vou pegar agora esse 1/2 e o 3/4 aqui de sedestra, né? E vou fazer o que? Fazer o produto, porque é uma característica e outra, o ezinho aqui, ó, tá? Então é a regra do produto. Então multiplicando aqui vai dar o que? 3/8, resposta letra A, ok? Eu vou parar por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou continuar em outro vídeo, parte 2, tá? Correção do restante. Mas enquanto isso, vão tentando fazer e se ficou alguma dúvida nesses aí, é só me falar, mandar uma mensagem, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.